E aí, moçada, tudo bem? Pois é, domingo o Vasco treinou normalmente. Nós vamos mostrando vídeos aí do treinamento do Vasco deste domingo, se preparando para um jogo importantíssimo contra o Bahia, jogo que vai acontecer nesta segunda-feira, às 9 da noite, lá em São Januário, a casa do Vasco da Gama. E o Verratti, né, e o Hugo Moura estão fora com o terceiro cartão amarelo. E nós temos aí que esperar quem serão substitutos do técnico Rafael Paiva. No meio-campo não tem problema, porque tem um Esforça, que é um baita jogador e garoto de muito futuro, hoje já é uma realidade no Vasco. E para o ataque, no lugar do Verratti, quem entra no lugar do artilheiro do Vasco na temporada, artilheiro da Copa do Brasil, até agora mesmo já com o Vasco fora da competição? E aí, quem entra? Pois é, Ryan, será que é ele? Lá no ataque? Acredito que seja o Ryan, esse atacante. A tendência, inclusive, do Vasco é contar com Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita. A dupla diária, hoje a melhor dupla é essa aqui, né? João Vitor e Léo. E na lateral esquerda o Lucas Piton. Lucas Piton não está 100%, ainda está fazendo o tratamento, e o mesmo acontece com o Paulo Henrique, que está gripado, né? Veio fazendo o tratamento durante toda a semana com antibiótico. E no meio-campo Esforça, vamos ter o Matheus Carvalho e o Felipe Coutinho. Coutinho tem mais uma oportunidade de jogar e de mostrar seu belo futebol, que ainda estamos aguardando. Na frente, a tendência é que ele siga ou com o Puma Rodrigues, ou pode até, né, trazer aí quem? O Domingos. Será que ele faz isso? Ryan e Emerson Rodrigues. Esse é o provável Vasco para o jogo contra o Bahia. Repetindo então, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Piton, Esforça, Matheus Carvalho e Coutinho, Puma, Ryan e Emerson Rodrigues é a tendência de escalação do Vasco da Gama. Vasco tem 10 pontos, aliás, o Vasco tem 40 pontos, é o 10º colocado, melhor dizendo, e o Bahia é o 7º colocado com 46 pontos. O Vasco tem na sequência o Clássico contra o Botafogo, dia 5 de novembro, é uma terça-feira, 21h30, lá na casa do Botafogo, no estádio Newton Santos. Botafogo que hoje lidera o campeonato e que está brigando tanto na Libertadores da América, né, para chegar às finais. Inclusive tem uma semana histórica o Botafogo para buscar a sua classificação contra o Atlético ou o River Plate. Esse primeiro finalista sai amanhã e o segundo sai na quarta-feira, 9h30. Depois ele tem o Fortaleza no dia 9 de novembro, às 19 horas, lá no Castelão. Esse jogo é no dia 9 de novembro, Vasco e Fortaleza no Castelão. Está uma partida muito difícil. O Fortaleza faz uma campanha bem regular, inclusive na última rodada foi buscar um empate com o Palmeiras em 2-2 na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. Então o Vasco vai ter dificuldades, já enfrentou esse adversário na temporada, na Copa do Brasil, inclusive conseguiu a classificação nos pênaltis com o Léo Jardim brilhando intensamente. A gente fala também a respeito do Matheus Carvalho. Ele joga nesta segunda-feira e na quarta-feira ele será julgado. Se recorda que ele foi expulso contra o Cruzeiro, né, esse jogo lá em Belo Horizonte, e agora ele será julgado. Pela súmula e pela Procuradoria do STJD, ele acabou sendo indiciado no artigo 254, que é jogada violenta. Por jogada violenta, conforme o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, é de 1 a 6 jogos de suspensão. Então, trabalho aí para o Departamento Jurídico Vascaíno esta semana defender o Matheus Carvalho, que tem jogado com regularidade pela equipe vascaína ali no seu meio de campo. Vai ser absolvido? Não, mas tentar aí, quem sabe, uma punição mínima,
de um jogo que ele já cumpriu, e aí não desfalcaria o Vasco no jogo contra o Botafogo no dia 5 de novembro, terça-feira, sem ser essa semana, da outra semana, e seria um reforço importante. Para esse jogo com o Botafogo, vão retornar o Verratti e o Hugo Moura, que não jogam nesta segunda-feira contra o Bahia, repito, pelo terceiro cartão amarelo. Então, de Vasco da Gama é isso aí. Quero que você deixe o seu apoio. Como que você pode nos apoiar? Você pode se inscrever aí, deixar o seu comentário. Não esqueça de deixar o nome da sua cidade. Já fiz a listinha aqui dos abraços. Daqui a pouquinho a gente traz. E sobre a arbitragem, a CBF oficialmente ela afastou o árbitro de vídeo do jogo América Esporte, o Diego Pombo Lopes, da Bahia. Ele, segundo a nota, deficiência técnica no jogo Flamengo e Juventude. Ele será substituído pelo Felipe Benetti, aqui do Rio de Janeiro. O Ituane Santos, o VAR Rodrigo Guarizo do Amaral sai e entra o Adriano Assis Miranda. E o Guarizo não foi bem no jogo Vitória e Fluminense. Fluminense reclamou demais da arbitragem deste árbitro de vídeo e oficialmente no site da CBF aconteceram essas duas mudanças. Temos aí notícias circulando do afastamento de outros árbitros de campo também, de bandeiras, mas a CBF oficialmente não confirmou esta notícia. É uma semana interessante, jogos importantes, não só em termos de Brasileirão, na segunda esse jogo do Vasco com o Bahia, mas Libertadores semifinais, terça-feira, dia 29, 21h30 tem River e Galo. O Galo ganhou de 3-0 em Belo Horizonte, pode perder por diferença de 2 gols, que vai para a final da Libertadores no dia 30, e nesse estádio mesmo, estádio Monumental, em Buenos Aires. E na quarta, como a gente já falou, tem o Botafogo enfrentando o Peñarol às 21h30, esse jogo acontecendo na cidade de Montevidéu. A quarta comissão disciplinar, na quarta-feira, 10 da manhã, vai julgar Fluminense e Bahia, Fluminense por racismo, né? E também o árbitro da partida, o Davi Lacerda, que não relatou esses incidentes de racismo na súmula do jogo. Também pode pegar um gancho. E na quarta-feira também nós teremos o julgamento do John Textor, no artigo 243F por 5 vezes, e também no 221, erro grosseiro, que dá de 15 a 360 dias de suspensão. São alguns dos julgamentos importantes que nós vamos acompanhar essa semana, além do julgamento do Matheus Carvalho. Não deixe de dar o seu comentário, botar o nome da sua cidade. Quero abraçar meu... É isso aí, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí, trazendo as notícias para você do Vascão. O Vasco que vai estar desfalcado, Diogo Moura e Verratti, que tomaram o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Bahia nesta partida pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco também que pode ter problemas aí caso o Matheus Carvalho, o Cocão, seja punido aí pelo STJD e por aquela falta que ele fez lá, aquela expulsão contra o Cruzeiro, ele pode ser enquadrado aí no artigo aí e acabar sofrendo uma punição pesadíssima, que seria de 6 jogos de suspensão. Caso o Vasco consiga reverter para a pena mínima, seja de 1 jogo que ele já cumpriu, como disse aí o amigo Wellington Campos, e o Vasco estaria livre para usar ele no clássico contra o Botafogo.